Líder, profeta, homem de Deus, Josué, capítulo 1. Quinto livro da Bíblia, Josué, capítulo 1. Esse livro é especial demais, porque ele nos estimula a crer nos milagres de Deus. Esse capítulo é especial demais porque era tempo de crise e Deus desafia o seu servo Josué a avançar com a obra. Deus desafia Josué a crer no poder de Deus. Deus desafia Josué a entender que ele não foi preparado à toa. Quem preparou ele foi um grande líder chamado Moisés. E agora ele está diante de um grande desafio, entrar na terra prometida, atravessar o rio Jordão, mas existe uma crise estabelecida. Moisés está morto. Como eu vou avançar se o meu grande mentor está morto? Meu grande líder morreu, estou sozinho. O que é que eu vou fazer? Olhe comigo o texto no capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim diz, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Esse texto é espetacular, gente. Seja forte e corajoso. Porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você ande. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia. Santo Deus, muito obrigado por tua palavra. Que ela encontre abrigo no meio do teu povo. Corações quebrantados, corações que querem ser desafiados a terem coragem de avançar na vida, coragem de enfrentar as crises e coragem para permanecer fiel à tua palavra. Nos ajuda nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, situação era crítica, ao mesmo tempo cômoda. Zona de conforto, apesar do deserto. Ninguém quer sair de zona de conforto. Israel passou 40 anos no deserto, sob a batuta de um líder espetacular chamado Moisés. Moisés foi, talvez, o homem mais capacitado da história da humanidade. Ele era legislador, juiz, advogado, era constituinte, ele escreveu a constituição de um país, ele libertou um país da escravidão de 430 anos, ele conduziu esse povo no deserto, ele era pastor, ele treinava outros líderes, ele deu dignidade e identidade e coragem para uma nação. Só que Deus disse para ele: cara, você não vai entrar na terra prometida. Esse homem se tornou um líder tão espetacular que eu fico tentando imaginar a sabedoria de Deus e não permitir Moisés entrar na terra prometida. Por quê? Só me vem uma coisa na mente. Se Moisés entrasse na terra prometida, provavelmente a liderança de Josué seria uma sombra apenas.
por causa do peso de Moisés do outro lado. Segundo, se Moisés morresse depois de entrar na terra prometida, provavelmente o seu túmulo seria local de adoração, idolatria e peregrinação. Então Deus disse, cara, tu vai morrer antes, porque a tua liderança é tão forte que tu não vai entrar na terra prometida. E quem entra na terra prometida é Josué. Josué que conduz o povo. Só que, o que eu quero falar, no deserto, Deus passou 40 anos dando comida a esse povo. Dando conforto e quentura na hora do frio à noite. E dando água na hora do calor. E quando o povo reclamava que estava com fome, Deus mandava comida demais, que o povo comia tanto que morria. De tanto encher o bucho com as codornas. Então estava bom demais. O deserto que o povo de Israel passou era tão perigoso e Deus protegeu esse povo no deserto. Para vocês terem ideia, os historiadores dizem que onde Israel passava, vocês terem uma noção, o tamanho de um rato daquela região pode chegar até 50 centímetros. Escorpião. Quem já viu aqui escorpião de 30 centímetros? Alguém aqui já viu? Eu já vi na casa de Dom Pedro I, no Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista. E o bicho é feio e dá medo morto lá. Imagine de verdade. O pessoal daquela região dorme no deserto com o cotovelo na areia e a mão aqui, para que se subir algum bicho ele sinta, para que não entre no ouvido, no nariz ou na boca. Então se sentir acorda e espanta. Deus protegeu o povo dele nesse período. Aí esse povo protegido, alimentado, abrigado, além disso agora está com uma grande crise. O seu grande líder morre. Mas só que esse grande líder, ele tinha preparado outro grande líder chamado Josué. E desafiado esse homem para ter coragem de avançar o Rio Jordão para conseguir conquistar a terra prometida que Deus havia dado aos seus antepassados. Ou seja, se for colocar uma reta aqui, para a minha vida e para a sua, entre o sonho de Deus para a minha vida, tem um Jordão para atravessar, meu amigo. Entre o sonho de Deus e a zona de conforto que eu me encontro hoje, existe uma coisa chamada Jordão. Não se conquista nada na vida sem atravessar o Jordão. Não se conquista vitórias na vida se não passar no deserto. Mas precisamos saber de uma coisa: o deserto não será o nosso cemitério. O nosso cemitério é ultrapassar o Jordão e chegar na terra prometida. Amém? É um texto espetacular que nos inspira e nos encoraja. Quero trazer algumas ilustrações que aconteceram comigo aqui e com a nossa igreja para que a gente entenda o poder de Deus nessa mensagem. Primeiro, a influência de um grande homem de Deus na minha vida chamado Paulo Solonca. Pastor Paulo Solonca é pastor, ele agora está aposentado por causa de uma enfermidade, mas ele foi pastor quase 30 anos da primeira igreja batista em Florianópolis, Santa Catarina. Homem de Deus que quando eu o conheci em 2006, minha vida mudou completamente. Esse homem de Deus, assim como eu, foi militar. E tem uma história na vida dele espetacular, de que quando ele entrou nas Forças Armadas, no primeiro dia, o comandante do recrutamento chega diante da tropa e diz assim para eles: nenhum dos cidadãos que estão aqui presentes nunca mais na vida vão esquecer a minha voz. E o Paulo Solonca conta que ele ficou dentro dele 19 anos, 18 anos mais ou menos. Que cara prepotente, ridículo. O cara chega, primeiro bom dia que ele dá para a gente, dizendo que a gente nunca mais vai esquecer a voz dele. E começou, sabe como é militarismo, né? Senta, levanta, em pé, deitado, corre, vai. E de 8 da manhã às 5 da tarde, aquele comandante. Hip hop, flexão, direita vou ver, esquerda vou ver, marche, sentido, meia volta vou ver. E durante 3 meses isso, durante 3 meses e o comandante o tempo todo. Passou-se isso, pastor Paulo Solonca esqueceu desse fato. 20 anos depois,
pastor Paulo Solonca já é pastor, está em São Paulo trabalhando numa agência missionária. E ele está perto da Avenida Paulista, andando numa calçada. Aí ele está caminhando, aí ele escuta, Solonca! Aí ele está caminhando assim, aí, antido ele, tum, meia volta, ao ver, e tum, tum. Aí ele ficou lá e disse, por que eu estou fazendo isso? Aí o comandante vem dando uma gargalhada lá atrás, que é isso, Solonca? Eu não disse que você nunca ia esquecer a minha voz? 20 anos depois, irmãos. Quem é militar sabe o que eu estou falando, é desse jeito. Eu lembro como se fosse hoje da voz do meu primeiro instrutor no recrutamento dos fuzileiros navais. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós aprendemos nas Forças Armadas sobre hierarquia e disciplina, e uma coisa, claro que a gente aprende nas Forças Armadas que não se deve obedecer ordens absurdas, mas quando se tem confiança no nosso comandante, nós compreendemos que além de ele ser superior, ele sabe qual é a estratégia melhor para eu fazer, porque ele tem uma responsabilidade muito maior do que a minha. Trazendo para a palavra de Deus, para a minha vida, para a sua vida, o que Deus tem feito na Igreja Batista Zona Sul é uma coisa, ouvir a voz do seu comandante. Quando nós decidimos lançar a campanha do terreno, foi porque nós decidimos ouvir a voz do nosso comandante. Não foi à toa. Eu entrei em crise. Há quase um mês atrás, eu estava no Rio de Janeiro, no momento de oração, no mestrado. Eu disse assim, eu orando, dizendo para um pastor amigo meu, eu não vou lançar essa campanha. Porque é loucura. O Brasil está em crise. As perspectivas para o ano que vem não são boas. A queda no poder de compra do brasileiro talvez chegue a 19%. Nós sabemos que existe muita especulação e existe muita chantagem política, muitas denúncias mentirosas por revistas. A gente sabe, mas a gente sabe que existe uma crise. Eu ainda estava no Rio de Janeiro, o dólar bateu numa tarde R$ 4,25. Eu enlouqueci, não vou lançar essa campanha. Mas eu ouvi a voz do meu comandante no momento de oração. Quem disse que é vocês que vai comprar o terreno? A obra não é sua e nem é da igreja, a obra é minha. E é um privilégio para a igreja ser desafiada a obra. E deixa eu dizer mais para você. Literalmente, Deus quando pega a gente e põe no chão e nos envergonha, na hora da crise é que acontece o milagre. É na hora da crise que pessoas buscam mais a Deus. É na hora da crise que pessoas têm um aumento no salário. É na hora da crise que pessoas passam num concurso melhor. É na hora da crise que o comércio de alguém melhora. É na hora da crise que Deus faz milagre, que vocês vão ouvir testemunhos gigantescos na igreja do que eu estou fazendo na igreja. Aí eu disse, Senhor, me perdoa. Vamos continuar a campanha. Eu chego aqui, reúno a liderança, numa das reuniões para o lançamento da campanha, eu contei isso, e eu lembro como se fosse hoje, eu sem meio que terminar de falar, a Ana Alice completa, disse, na hora da crise é que Deus age, na hora da crise é que o milagre acontece, e o que o que Deus tinha colocado no meu coração, a mesma palavra, e eu só vejo confirmação de Deus. Ano passado, começo do ano, eu estava num outro momento de crise. É muita crise, pastor, viu, meu irmão? Você fica logo sabendo que pastor tem crise também. Pastor não é super-homem, não. É crente, ser humano igual a você. A igreja crescendo, poucos líderes e muita gente chegando na igreja. Mas eu não sabia que Deus estava incomodando uma irmã aqui da igreja já há 2 meses para orar por mim. E essa irmã estava orando, só que ela não queria conversar comigo. Porque ela tinha medo, o pai dela é pastor.
E ela ficou, poxa, eu vou falar com o pastor, eu não sei como é que ele vai receber, porque ele pode achar que eu estou com profetada, que achar que e os irmãos sabem que eu tenho horror a profetada, gospel principalmente. Aí, e ela preocupada, eu conheço o pastor Marcelo, ele não vai gostar do que eu vou falar, ele vai ficar... E ela incomodada, 2 meses, ela em oração, mulher de Deus, Jéssica, aqui da igreja. Só que ela passou 2 ou 3 dias sem dormir. E Deus disse, você vai falar com ele ou não? Eu não mandei falar, fale. Deixa que Marcela resolve comigo, não é com você. E essa abençoada, ela ficou marcando comigo e desmarcando. Marcava e desmarcava. Marcava, aí Deus disse, você vai falar. Ela veio falar. Com os olhos inchados, sem conseguir dormir. Entra na sala, disse, pastor, é o seguinte, Deus tem me incomodado muito para falar com o senhor algumas coisas. Eu queria compartilhar com o senhor aqui. Primeira coisa para acalmar o seu coração. O senhor precisa de líderes. Aí a lágrima começou a encher meus olhos. O senhor está sozinho. Porque tem muitas pessoas que lhe ajudam, mas está chegando muita gente. E a igreja tem que entender que ela precisa de líder. Uma igreja sem líder, ela não anda, não cresce, não desenvolve. Ela fica estagnada. E o Senhor está precisando de líderes e Deus vai mandar líderes para a igreja. Eu disse, sim, mas quando? Porque eu já estou ralando aqui, vai fazer quase 6 anos, 7 anos. E ainda tem, infelizmente, ainda tem birrinhas bobas de pessoas que não pensam no reino, pensam no seu reino e não no reino de Deus, que fica com ciúminhos de quem chega novo, sabe? Coisas assim, de crente, sabe? Que você que é crente sabe o que eu estou falando. Aí, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? E ela disse, Deus vai mandar líder. Segundo, você vai ter que mudar a sua maneira de trabalhar. Você tem que focar nos líderes. Tem que treinar líder. Tem que chegar junto dessa turma. Tem que treinar, tem que capacitar, tem que avançar, senão a obra não cresce. Se a obra não avança. Tem mais, pastor? Deus tem me incomodado para falar com o senhor mais algumas coisas. Cuidar da sua saúde. Cuide da sua saúde, senão o senhor não aguenta o rojão. Cuide da sua mente. Da sua psique, senão o senhor não vai aguentar a rebordose. É muito problema que vai aparecer. E cuide da santidade. Aí começou a eslapada gospel, sabe assim? Natanael na cara de Davi, assim. Continua a santidade de vida, se orienta, se ajeita, chama a liderança para a santidade, cuida da tua vida, chama a turma para conversar, confronta, avança com a vida cristã, avança na restauração, que Deus vai abençoar essa igreja. E Deus mandou falar mais uma coisa, pastor. Se ajoelhe que eu vou orar pelo senhor. Aí eu, sim senhora, eu vou me ajoelhar. Me ajoelhei, Jéssica pôs a mão na minha cabeça, estavam os dois chorando já essa hora, e ela orou comigo, e nós choramos naquele momento, e foi um momento maravilhoso. Isso foi na quinta-feira. No domingo, tinha 4 casais de líderes na igreja. No outro domingo tinha mais 3. No outro tinha mais 5. Na outra semana chegou alguém que não tinha vindo nenhuma vez na igreja e ligou para mim, que eu quero falar com o senhor, pastor. Aí veio ele, a esposa, mais 3 amigos. Aí foi assim, todos hoje são líderes de célula, líderes de redes, todos estão aqui na liderança em alguma área na igreja. Foi uma avalanche de líderes capacitados que chegaram na igreja com a visão do reino de Deus e não do meu umbigo. E não do umbigo de quem gosta de zona de conforto. E não do umbigo de quem quer viver na mediocridade e na mesmice. E não no reino do umbigo de quem criou um reino próprio dentro da própria igreja que deve expandir e anunciar o reino de Deus. Pessoas que têm uma dimensão do reino de Deus muito maior do que as 4 paredes da igreja. Pessoas que compreendem que quando Deus chama a igreja para avançar, para marchar, para atravessar o Jordão, para sair da zona de conforto para o sonho, para percorrer os desertos, tem que ir. Pessoas que compreendem que a graça de Deus foi um preço muito alto pago para que ela fosse anunciada para o maior número de pessoas possíveis. Depois dessa conversa com Jéssica, até hoje, a Igreja Batista Zona Sul quase que triplicou o número de membros.
Detalhe, nós tiramos do rol de membros da igreja quase 100 pessoas que eram membros inativos. Crente que morreu, crente que foi para outra igreja, crente que saiu da igreja, crente que está na bagaceira, crente que não quer nada com a vida. A gente rapou, limpou tudo. Só na lista de membros da igreja é quem é da igreja mesmo. Quem não é, não está mais. E a gente está fazendo isso quase que toda a assembleia. Se não é membro, não está no rol. Para que está no rol de membro se não é membro? Se não está aqui conosco. Tiramos quase 100 pessoas. Chegou quase 200 pessoas. Deus tem abençoado essa igreja de maneira especial, proclamando o evangelho do reino para as pessoas. Ontem eu fiquei muito emocionado que estávamos na Zona Norte, treinando 80 líderes de várias igrejas, 10 palestras que foram dadas naquela conferência, 4 pessoas eram na nossa igreja. Porque as pessoas estão querendo saber o que está acontecendo aqui, o poder de Deus, a ação de Deus nessa igreja, e querem aprender para expandir. Isso é bênção, isso é graça, isso é chamado, isso é compreender que o que a gente aprende não é nosso, é para expandir. E como eu vou ficar preso num deserto? Como eu vou ficar na minha zona de conforto se Deus está me chamando para atravessar o Jordão? É bom demais, gente. É bom demais ficar do lado de cá. É bom demais dizer que está tudo bem aqui. Mas quando a gente dá o primeiro passo, aí é que se abrem as portas. Quando nós damos os primeiros passos, é que Deus vai nos conformando. É interessante que o nosso comandante, quando grita o nosso nome, Josué, Marcelo, Leandro, Carlos, acorda, Igreja Batista Zona Sul. Ele sabe que nós temos crises, que nós temos medos, que nós temos pavores, temores, mas Ele nos consola como consolou esse servo dele aqui, versículo 5, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, seja forte e corajoso. Deus está convocando a Igreja Batista Zona Sul para ter coragem. A palavra que eu queria que você saísse com ela nessa noite é coragem. Deus valoriza pessoas que têm coragem. Deus valoriza pessoas que gostam de expandir o reino para outras. Interessante que o trabalho de Deus deve ser feito sem competição, sem rivalidade. Chegando pessoas novas, eu fico triste demais quando, infelizmente, tem gente aqui na igreja que fica com cara feia quando a igreja está lotada. Meu irmão, fica em casa, pelo amor de Deus. A pessoa fica com raiva porque a igreja está crescendo. Você joga em que time? Eu vou dizer de novo, me desculpe os flamenguistas, mas você joga em que time, meu irmão? O mascote do seu time é um urubu? Porque só se for. Porque você não gosta de gente e não quer que a igreja cresça. Misericórdia. Você precisa de uma oração de descarrego na sua vida. O que é isso, gente? Mas tem gente assim na igreja. Tem que mudar a mente, mudar coragem para mudar a mente. E você tem que arregaçar a manga e dizer, eu quero trabalhar. 3 anos atrás trouxe para aqui um pastor, Vander, para pregar aqui na nossa igreja. Pastor da Igreja Batista do Recreio, no Rio de Janeiro. Igreja espetacular, maravilhosa, abençoa vários países do mundo, vários missionários. Ele me disse, Marcelo, deixa eu dizer uma coisa para você. Ele reuniu a liderança ali. Veja bem, a nossa liderança toda estava dentro daqui da sala 3. 3 anos atrás. Hoje a liderança toda da igreja, só líder de célula, já lota quase isso aqui tudo. Veja que bênção. Ele disse ali para a gente, olha, tinha umas 15 pessoas, 16 mais ou menos. Ele disse, olha, existem pessoas que são chamadas para ser líder de 10, outras ser líder de 50, outras ser líder de 100, outras de 500, outras de 1.000, outras de 10.000, de 5.000. Se você só tem capacidade de ser líder de 10, não impeça a obra de Deus, não torça contra a obra de Deus,
que quer fazer com que a igreja cresça para 500, para 300, para 1.000, não sei quanto ele quer, que o crescimento quem dá é ele. Mas se a sua capacidade é de 50, amém, ajude a igreja a liderar 50, mas pare de ficar, antigamente é que era bom, antigamente é que era bom, eu conhecia todo mundo da igreja, o pastor ia na casa de todo mundo, mentira! O pastor não tem condições de visitar 50 pessoas. Mentira! Não, antigamente é que era bom. Antigamente eu chegava na igreja, era bom demais. Mentira! Antigamente você era o dono da igreja. Está entendendo? E a igreja começou a crescer e você perdeu poder. Você perdeu influência. Por isso que você não quer que a igreja desenvolva. Por isso que você não quer que a igreja cresça. Para de palhaçada. Para de palhaçada gospel. Para de cri-cri de crente, chatice. Para com isso. Quem vive, meu irmão, porque antigamente era assim, precisa ter coragem para enfrentar o novo, para enfrentar novos tempos, para enfrentar novos desafios. Josué, levanta a cabeça, cara, tu tem que atravessar o Jordão. Moisés está morto, mas eu estou vivo, diz o Senhor. Moisés está morto, mas eu estou vivo e eu estou do teu lado, Josué. Para de ficar olhando para trás. Para de ficar olhando para as dificuldades. Para de ficar olhando para as crises. Para de ficar descrendo, igual a Davi domingo passado, no poder de Deus. Para de achar que as vitórias é você que consegue. Sabe por que tem muita gente que gosta de que a igreja não avance? É porque ela quer controlar tudo que acontece na igreja. Quer controlar as pessoas que estão na igreja, quer dominar as pessoas que estão na igreja. Mas ela precisa saber que quem manda nas pessoas que estão na igreja morreu por elas. E o nome dele é Jesus Cristo. Não é pastor, não é líder, não é mais rico, não é mais influente, não é mais capacitado. Quem manda é o Senhor. Eu costumo dizer uma coisa sempre aqui na igreja. E aonde eu chego eu falo. Quer ser dono da igreja? Morra na cruz. Ressuscite depois do terceiro dia. E depois diga, quem manda na igreja sou eu. Se você não fizer isso, cara, não está com nada. Porque quem é o dono da igreja, ele fez isso. Morreu e ressuscitou. Você fez isso? Então fique na sua. Ou então ajude. Receba. Amém? Deixa eu beber água agora. Tem que editar aí a água, viu? Quero tirar algumas lições para vocês aqui. Já disseram que o meu tempo acabou. O que Deus dá, o Deus que dá a tarefa é o mesmo que estimula e capacita, irmãos. Ele encoraja o seu povo, ele dá a tarefa, ele mostra com clareza, ele dá a promessa, ele capacita, ele traz pessoas para se unirem, ele cumpre o que promete, ele dá responsabilidades. Interessante nesse texto de Josué, se você estudar o livro de Josué todo, o povo de Israel, logo depois que conquista a terra prometida, eles não conquistaram toda a terra. Os limites que Deus deu era maior do que o que eles conquistaram. Muitas vezes, eu e você, tem muita coisa para ser conquistada ainda, mas a nossa mente é tão medíocre, tão limitada, a gente bota tanta dificuldade em tudo, que a gente não conquista o que Deus deu para a gente conquistar. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Se você estudar do verso 13 ao 19, ver os limites, pregar um mapa, você vai perceber que eles não conquistaram toda a terra. Bem menos do que o que Deus tinha prometido para eles. Mas eu quero trazer para vocês 4 reflexões de coragem e quero terminar com a ilustração de um homem de Deus que eu amo demais. Primeiro, que você tenha coragem para atravessar o Rio Jordão. A nossa igreja entrou num novo tempo histórico. Terminou o primeiro culto aqui. Veja, Deus faz coisas que eu não entendo. Terminou o primeiro culto aqui. Eu estava ali na porta. Um jovem emocionado me abraçou e disse assim: pastor, eu estava na igreja. Quem conhece aqui a igreja vai saber o que eu estou falando. Eu estava na Igreja Batista Cidade Viva, lá em João Pessoa, quando tinha pouco mais de 200 membros, quando o pastor fez um desafio doido igual a esse que você fez agora,
para comprar um terreno de R$1 milhão e a igreja tinha 3 mil no caixa. Quem conhece a Igreja Batista Cidade Viva sabe o que eu estou falando. Uma igreja espetacular. Espetacular. Que tem abençoado muita gente em todo o Brasil e outros locais do mundo. Não só é na Paraíba, não. Você foi em João Pessoa, se você não visitou a Igreja Batista Cidade Viva, você não conheceu João Pessoa. Porque eu falei aqui dos medos que eu tenho, dos temores que eu tenho, das crises que eu passo. Ele foi ali emocionado, me deu um abraço e me deu uma palavra de ânimo. Não é à toa que Deus permitiu que um rapaz que estivesse nessa igreja, que hoje é uma igreja gigante, estivesse aqui hoje ouvindo essa mensagem. É coincidência, gente? Isso? Não é coincidência isso. Isso é Deus dizendo, cara, se prepara para cruzar o Jordão. Coragem! Diga aí para quem está do seu lado, para ele acordar. Não levante a placa. Coragem! Acorda o caba. Coragem para atravessar o Jordão. Coragem para herdar a terra prometida. Diga aí de novo. Coragem para herdar a terra prometida. Agora essa coragem aqui tem que ser macho. Coragem para obedecer a palavra de Deus. Coragem para obedecer a palavra de Deus. Pare de ser crente sem vergonha. E tenha vergonha na cara. Seja um crente que ama a palavra de Deus e se submete à palavra de Deus no seu comportamento, na sua casa, na criação dos seus filhos, nos seus negócios, nas suas finanças, na sua maneira de falar, na sua maneira de se comportar. Tenha coragem de obedecer a palavra de Deus, assim como Deus viu na vida de Moisés. Deus está dizendo para Josué, tenha coragem, mas também obedeça e medite na minha palavra dia e de noite. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, que o seu caminho será próspero. Tenha coragem de ser um crente verdadeiro. Tenha coragem de assumir. Tem um pastor antigamente que dizia uma coisa linda. Tem muita gente que carrega no peito uma camisa com o nome Eu Amo Jesus. Mas tem muita gente que não tem peito para carregar Jesus na vida. Eu prefiro pessoas que têm peito para carregar Jesus na vida do que pessoas que vestem camisa dizendo eu amo Jesus. Tenha peito, seja macho, para assumir um compromisso de crente verdadeiro, crente sincero, crente comprometido com a obra, crente comprometido com a igreja, crente comprometido com a sociedade, crente comprometido com a política, crente comprometido em orar pelo seu país, crente comprometido para orar pelos seus políticos, crente comprometido com o seu patrão, crente comprometido com o seu empregado, com o seu funcionário, crente comprometido com o professor. Para de ficar reclamando da vida. Tem gente que chega aqui, amanhã é segunda-feira. Pô, segunda-feira, cara, eu vou trabalhar de novo. Homem, você não gosta da segunda-feira não, meu filho? Você não gosta da sexta? Como é que você quer gastar dinheiro sexta se não quer trabalhar na segunda? A segunda é ruim, é? Quem criou a segunda-feira foi Deus, meu filho. Você não gosta de segunda? Então eu vou orar para você morrer hoje logo. Está resolvido. Pô, você nem chega amanhã. Você não se encontra com segunda-feira. Vamos fazer uma oração gospel para morrer logo hoje? Porque você nem chega segunda-feira. Porque o cara não gosta de segunda-feira, sai daí, rapaz. Que crente é você? Que não honra patrão, que não honra os pais, não honra a escola. É só reclamando da vida. Você tem que ser macho. Lá em Pernambuco chama macho. Na Paraíba é Paraíba masculina e ainda é mulher, macho e o homem é medroso. O negócio é sério. Cara, você tem que ter coragem. O crente tem que ser corajoso. Senão a gente vai ficar na vida toda reclamando da vida e não avança na obra. Deus tem uma obra para essa igreja e você foi convocado para ela. Deixa eu concluir aqui olhando para a vida de um homem de Deus que eu sou apaixonado pela vida dele, chamado Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon foi pastor na Inglaterra no século XIX. Pastor da Igreja Batista em Londres. Esse homem de Deus tinha muitas crises. Meus irmãos, vocês não têm dimensão
do que passa na vida de um pastor sério, que leva a palavra de Deus a sério, que leva a igreja a sério, que leva a igreja a querer ser íntegra, a querer ser uma igreja sólida, que avança a obra com ousadia. Vocês não queiram saber. Ser pastor no mundo de hoje, medíocre, corrupto, é muito fácil. E às vezes a fama chega mais rápido. Ser pastor sério, no mundo de hoje, o cara sofre muito. Inclusive perseguição dos próprios crentes. Esse homem de Deus era um homem sério no século passado. Mas era um homem visionário no século passado. Tinha crises terríveis. Emocionais. Já contei aqui para a igreja que segunda-feira é o dia da minha enxaqueca. Que vocês orem pelo pastor, que às vezes eu chego em casa tão elétrico no domingo que eu não consigo dormir. Segunda-feira, 4 horas da manhã eu estou acordado. Eu não sei o que é isso, eu não consigo. A força, o desgaste que traz uma mensagem, um desafio, um confronto desse aqui. Emocional, espiritual, batalhas espirituais que nós enfrentamos, crises na família que nós enfrentamos. Vocês não têm noção. Spurgeon era um cara depressivo que muitas vezes tinha que ir para a França, passar 2 meses isolado para recuperar o espírito e voltar para a Inglaterra. Esposa dele, depois do 2º filho, ficou paraplégica, escrevia suas mensagens, segunda-feira era publicado no jornal. Esse homem de Deus, a igreja dele construiu 2 seminários, 3 orfanatos, abençoava muita gente na Inglaterra. Teve um dia que ele lançou um desafio para a sua liderança. Ele disse: o culto está apertado, igual o nosso aqui. Nós precisamos expandir, alargar as fronteiras. Vamos construir um templo para 5.500 pessoas. Dos 30 grandes líderes que ele tinha, ele fez um desafio muito ousado. Eu não tenho coragem de fazer esse desafio, não. Ele disse assim: quem está comigo, vem para o lado de cá. Quem não está, pode ficar aí. Vamos construir um templo para 5.500 pessoas. Os 7 que eram a favor dele, vieram até a metade com medo. E 23 saíram da sala. Disseram: isso é loucura, a gente não está com o Senhor nessa obra, você é um louco, isso e aquilo. Século XIX. Os 7 se convenceram, levaram a igreja à batalha. A igreja Tabernáculo Metropolitano de Londres, quando ela se reunia, tinha um espaço. Perguntaram ao Spurgeon: por que a sua igreja cresce tanto? Ele disse: por causa do sistema de aquecimento da igreja. E o pessoal: o sistema de aquecimento? Sem entender, ele pegou os universitários que estavam estudando a igreja dele, levou para um outro espaço do tamanho desse, abriu uma porta, tinha 200 pessoas ajoelhadas orando pelo culto que estava acontecendo no templo grande. 200 pessoas. Era um outro culto, só que de oração. Os irmãos do fogo, da intercessão, aquela turma que ora e que tem intimidade com Deus, que muitas vezes aí você não tem. Aquela turma que, sabe, que tem uma intimidade com Deus especial. Estava lá. Ele dizia: esse aí é o sistema de aquecimento da igreja. O que sustenta a igreja é essa turma. Orando, 200 pessoas. Fechar a história. A igreja Tabernáculo Metropolitano de Londres construiu um templo para 5.500 pessoas. Spurgeon passou nessa igreja mais 20 anos antes de morrer. E ele fazia a cada domingo 3 cultos lotados. Com a média por culto de 7.000 pessoas. Durante 20 anos. Porque Deus deu uma visão a ele. Que muitos não enxergaram. Criticaram. Alguns se abraçaram. E avançaram com ele. E reconheceram que a igreja não é o meu reino. A igreja faz parte do reino de Deus. E a igreja, ela tem que existir para abençoar muita gente. Spurgeon é um homem que é considerado no mundo todo como um príncipe dos pregadores batistas. É um homem que influencia até hoje muitos pastores no mundo todo. Influencia a minha vida. Influencia a de muita gente que está aqui nessa noite. Queria dizer para você que Deus te chamou para ter coragem, para bater no peito e dizer: esse sonho também é meu. Amém? Você pode dizer comigo? Esse sonho também é meu. Tenha coragem.
Coragem. Coragem. Diga aí para quem está do teu lado. Coragem. Coragem. Enfrente a segunda-feira. Curve sua cabeça e vamos orar. Santo Deus, eu quero te agradecer por essa noite. Agradecer pelo teu cuidado com esse povo. Agradecer pela coragem que o Senhor tem colocado no coração dos líderes dessa igreja. Pessoas simples, corajosas, generosas. Pessoas apaixonadas pelo Senhor. Pessoas que compreendem que o reino de Deus é maior do que a igreja. E que a igreja deve anunciar o reino de Deus. E que se o Senhor está chamando a igreja para expandir, quem somos nós para impedir o crescimento da igreja? Se o Senhor está chamando a igreja para avançar, para romper novos desafios, para atravessar o Jordão, para chegar em novas comunidades, para atingir outros locais, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o coração dessa liderança, o Senhor conhece os temores que eu tenho, os medos, o coração pastoral que eu tenho, de que quando cheguei aqui, via o potencial da igreja, mas eu dizia para mim mesmo, eu não queria uma igreja com mais de 300 pessoas, porque eu quero conhecer todo mundo, eu quero visitar todo mundo. E o Senhor veio me mostrando que isso era visão medíocre, escondida na fachada e por trás de uma coisa chamada zona de conforto. O Senhor tem nos incomodado, ó Pai, porque o Senhor tem trazido pessoas para essa igreja. E o Senhor tem desafiado essa igreja a dizer: esse sonho também é meu, e atravessar o Jordão. E entre a zona de conforto daqui, que é boa demais, é bom demais estar aqui. Lugar pequeno, um olha para o outro, todos se conhecem. Mas Deus está nos chamando para sonhar algo maior e alcançar mais vidas. Vidas para um dia habitar conosco na glória. Vidas que nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos descer as águas. Vidas que talvez sejam novos pastores da igreja, novos líderes. Vidas que sejam farão novas frentes missionárias, viajarão o mundo para pregar o Evangelho em outros locais. Mas vidas que o Senhor quer acrescentar e quer que a igreja avance para essas vidas chegarem. Nos dá coragem, Senhor. E nos clareia a visão para continuarmos avançando nessa obra. Que o Senhor nos estimule a isso. Renove as nossas forças. E acalme o coração de todos aqueles que talvez, como eu, tenham seus medos, tenham suas frustrações e tenham suas inseguranças. Eu vejo o Senhor pegar no nosso queixo, levantando o nosso rosto e dizendo: filho, tenha coragem. Eu não te abandonarei, eu não te desampararei. Eu sou contigo. Seja forte e corajoso. No nome de Jesus, abençoa a tua igreja, o teu amor, tua graça e a consolação do teu Espírito nos acompanhe. No nome de Jesus.